existe alguma coisa que tem valor na sua vida. Não é aquilo que você tem, não é aquilo que você pode adquirir, mas é o que Deus quer entregar para você, que é a salvação, e um dia você morar por toda a eternidade com Ele no céu. É isso que Deus quer. E eu pintando, eu falei, imagine só, Sara, imagine só você andando num lugar onde não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais sofrimento, e aonde você pudesse estar numa campina linda e maravilhosa, com flores maravilhosas, com um lugar lindo, aonde a palavra de Deus descreve como um novo céu e uma nova terra, aonde não vai haver sofrimento, não vai haver mais tristeza, e você poder olhar lá na frente, e você ver de longe, avistar de longe, um trono enorme. E você saber que o teu Deus, aquilo que você permitiu, que você lutou, que você batalhou nessa vida, mas aqui o teu Deus está ali, e que você tem acesso a Ele a qualquer momento, e caminhar por essas ruas. Sabe por quê? Porque você entendeu o coração do Senhor. Porque aqui não é momento somente de viver a alegria, aqui não é momento só da gente viver pau, pedra, pedra. É a gente se compadecer daquele que está crescendo, é a gente cuidar, a gente ser paciente. E deixando um aspas aqui, irmão, sabe o que mostra o quão maduro nós somos? Sabe como mostra o cristão que nós somos? Não é o tempo de igreja. Minha avó pode ter, minha mãe pode ter, tantas pessoas podem ter tantos anos de igreja. Isso não mostra a maturidade cristã. O que mostra a maturidade cristã, sabe o que é? É eu entender que o forte suporta o fraco. Se eu tenho maturidade cristã, eu se me acho forte, eu tenho que suportar o fraco. Ninguém chuta cão morto, ninguém põe o dedo e destrói aquele que está no chão, mas ele levanta. A maturidade cristã é essa. Eu quero que você olhe para mim junto comigo a Jesus no Getsemane. Jesus não só chorava, Jesus ele urrava, Jesus ele derramava lágrimas de sangue por amor a mim e a você. Jesus ele estava ali no Jordão chorando em oração. Jesus estava no deserto sendo tentado e orando, clamando no momento difícil. No momento da provação ele estava orando. Ele não se encontrou, ele não foi pego despreparado, mas ele estava orando. Jesus não estava na cruz reclamando, murmurando, Jesus estava orando. Jesus, por diversas vezes, diferente do que muitos preferem, Jesus estava com uma multidão lotada. As pessoas espremiam a Jesus de um lado para o outro. Jesus, quando estava no monte, estava de um lado, estava no outro. As pessoas se espremiam para estar perto de Jesus. E Jesus deixava toda a multidão para ir orar. Jesus abandonava em certa forma toda a multidão. Ele falou de correr, largar as 99 e buscar a 100 ovelhas que está perdida e ir lá e buscar atrás dela. Mas ele largou a 100 ovelhas. Ele não largou uma, ele não largou 99, ele largou a 100. Sabe para quê? Para ir orar. Há momentos na nossa vida que nós temos que largar tudo, desligar celular, desligar computador, desligar a nossa mente, desligar dos filhos, desligar do filho, desligar da esposa, desligar do marido, e saber que a minha vida com Deus, quero trazer meu esposo, quero trazer minha esposa, não vai ser o seu jeitinho meigo, bonito, que você vai ganhar o seu familiar. Como eu falei, em momento nenhum nós vemos transformação se não fosse através da oração. Não há. Outra coisa, nós vemos, e alguns relatos mostram Jesus passando a noite inteira orando. E o mais interessante é que não era só Jesus. De todos esses, eu falei no Antigo Testamento, falei Jesus, agora nós vemos o Paulo. Nós não podemos deixar de fora Paulo. Paulo ele orava todo o tempo. Paulo estava preso, ele estava orando. Paulo estava em outro lugar pregando o evangelho, ele estava orando. Paulo, aonde ele estivesse, ele estava orando. Algumas pessoas perguntam, puxa vida, né? Mas por que a vida de um vai bem, que é uma maravilha, parece que flui, e outras estão amarradas? Oração é a resposta. Nós podemos
E precisamos entender que precisamos orar quando tudo está bem, quando tudo está mal. Precisamos orar para testemunhar. Precisamos orar quando estamos doentes, quando estamos com saúde. Precisamos orar. Nós podemos vir mais para frente aqui e trazer para a história da igreja. Nós vemos homem como Agostinho orando. Homem como Agostinho que gastava o seu tempo, gastava a sua vida se desfazendo em oração. Nós podemos olhar para os líderes reformados, para esses reformadores. Podemos orar para Lutero, olhar para Lutero e ver Lutero orando, Lutero clamando. Nós podemos ver Calvino pagando preço orando. Nós podemos ver John Knox, um dos reformadores que foi tremendo em Deus, que esse homem não amanhecia um dia só sem que esse homem não tivesse de joelho, um dia só, ao ponto do desespero que de doer o coração dele. Ele fala: Senhor, me dá almas, porque senão eu morro, me dá vidas, traz pessoas para mim. De tanto que era o desespero de entender o coração dele, porque ele orava, ele tinha relacionamento com Deus. Nós podemos ver a história da igreja. Nós podemos ver a igreja batista lá em 1609. Nós podemos ver os puritanos antes disso, homens que pagaram preço, homens que gastavam tempo de oração, que estavam ali diante de Deus. Nós podemos ver vários irmãos. Podemos ver também alguns, talvez você já tenha ouvido falar de alguns avivalistas, como Wesley, Whitefield, Jonah Edwards, homens que gastaram preço, Charles Finney, Moody e outros homens. Todos eles tiveram as suas vidas e os seus ministérios marcados por causa da oração. Agora queremos que Deus mude a nossa vida. Pedimos a Deus para que Deus nos ajude em algumas coisas, mas não gastamos 5 minutos de oração. Quem sabe é mais fácil a gente ouvir falar: olha, irmãos, você não precisa orar. Talvez, tá certo que eu estaria pregando uma heresia, mas eu falar para você: você não precisa orar. Você precisa vir apenas 10 cultos aqui, ou vir apenas 7 semanas, que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Sem oração, isso é uma mentira. Irmãos, eu estou convicto, eu estou com meu coração convicto, que sem a oração, nós não tem como ver. Não existe cristianismo. Não pode existir. Não tem a possibilidade. Guarde bem isso no teu coração. Talvez você saia daqui de uma certa forma bravo, mas sem oração não existe cristianismo. Se você não ora, se você não busca Deus, se você não tem o seu tempo de oração, não estou falando para você pegar como um John Knox, que gastava todos os seus dias 4, 5 horas por dia de oração. Querido, eu estou convicto no meu coração que se a igreja não orar, a igreja está suscetível, ela está sujeita a muitos desses lixos que estão aí fora entrar dentro da igreja. Nós estamos, em nome da unidade, obrigado a aceitar qualquer tipo de pessoa que não tem compromisso com oração e dar um sorriso bonito para ela e falar que está tudo certo. Nós precisamos entender que a oração, ela é a marca da igreja. A oração, ela precisa ser a marca da igreja, porque eles estavam orando unanemente, eles erguiam as suas vozes, eles clamavam a Deus, eles abriam a sua boca, irmãos. Muitas vezes a gente fala, pode parecer: poxa, pastor, mas a gente é novo. Querido, oração é você falar com Deus. Muitas vezes você chegar nesse lugar, sabe, quem sabe ter o tempo de você dobrar seu joelho, de você no momento da oração, do louvor, você erguer a sua mão e você orar, falar: Senhor, está aqui a minha vida, Deus, me ajuda, Senhor, me coloca no meu coração o amor. Eu quero aprender a orar, eu quero aprender a gastar tempo com o Senhor. Tudo isso, querido, é importante. Eu quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Isso fica para quem gosta de fazer muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, tem o tema que todo mundo conhece: a instituição dos diáconos. Quando Lucas, para quem não sabe, Lucas é o autor, o escritor que escreveu o livro de Atos. Lucas, quando ele estava relatando isso, ele estava falando da maneira de como foi instituído os diáconos.
E você vê, olha, presta bem atenção nisso, irmãos. Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4, fala o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só aí. Eu vou explicar para você esse contexto. A igreja de Cristo estava crescendo, as pessoas estavam agitadas, as pessoas queriam estar perto dos homens de Deus, as coisas estavam crescendo por causa da oração, por causa eles nunca perderam o foco, eles estavam unânimes orando. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, do verso 19, verso 14. Estava lá, eles estavam unânimes orando. Aí nós vemos aqui, a igreja estava crescendo, Deus estava trazendo aqueles que deveriam ser salvos. E com isso as prioridades, cresceu muito número de afazeres para esses homens, para esses pastores, esses mestres. Eu acredito que chegou um momento em que eles estavam fazendo de tudo. Eles estavam pregando, estavam ajudando a viúva, estavam carregando a cesta básica, estavam fazendo isso, estavam fazendo aquilo, mas era um número gigantesco de pessoas. Mas aqui o texto fala que eles deixaram tudo. Eles instituíram os diáconos, porque eles falaram: nós vamos nos preocupar. Sabe com o que? Nós vamos nos preocupar. O nosso coração vai estar na perseverar, na oração e no ministério. Pode estar todo correndo, os diáconos faz, nós vamos levantar homens, está dando todas as descrições de como deve ser um diácono. Deve ser assim, assim, assado, deve ser sóbrio, marido só de uma mulher, não ser dado ao vinho, e outra história, e contando o relato deles. Mas eles tomaram posicionamento. Eles falaram: não, vocês vão fazer isso, porque nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Muitas vezes nós somos tão ativistas: não, eu preciso fazer para Deus, eu preciso tocar, eu preciso entregar a cesta básica, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não temos tempo de oração. Um ministério que não tem marcado o seu ministério com oração, famílias que não entendem que a oração é o agente motivador e transformador da casa, não tem como ver o milagre.